Você já se deparou com aquele despertar furtivo? Aquela chamada urgente que interrompe o sono profundo justamente quando você mais precisa dele? Ou, o que é pior, aquela sensação persistente de que você nunca conseguiu esvaziar a bexiga por completo, nem mesmo depois de 5 viagens ao banheiro. Você faz parte de uma estatística alarmante e dolorosa. Estima-se que mais de 50% dos homens acima dos 50 anos e uma porcentagem significativa de homens mais jovens experimentam alguma forma de nictúria ou esvaziamento incompleto. Aos 60 anos, a imensa maioria dos homens, cerca de 80%, já sofre de hiperplasia prostática benigna em algum grau, e este declínio silencioso é o que rouba sua energia, sua firmeza na intimidade e sua tranquilidade mental. Eu sei disso porque eu vivenciei na minha clínica. Durante 10 anos. Você buscou ajuda? Você passou pelo ritual dos comprimidos que prometem a noite perfeita, aquele tratamento farmacêutico que relaxa o músculo ou que tenta reduzir a próstata. Mas sejamos honestos com você. A maioria desses medicamentos oferece um alívio temporário e vem com uma lista de efeitos colaterais que, frequentemente, são piores do que o problema original: tonturas, disfunção e a sensação de que, a longo prazo, você não está resolvendo a causa real, mas simplesmente mascarando os sintomas. As grandes farmacêuticas capitalizaram essa dor, investindo bilhões em soluções sintéticas, mas ignoram a solução mais simples, mais potente e sem efeitos colaterais, que se encontra na farmácia da natureza, na alimentação que o seu corpo anseia para curar a raiz do problema. Meu nome é Dra. Angélica Hernandes e ao longo dos meus 10 anos de prática profissional como urologista, eu quebrei o silêncio sobre este tema, comprometendo-me a dar-lhe não apenas a verdade biológica do porquê sua próstata e sua bexiga estão falhando, mas também a solução prática e natural que eu preciso lhe revelar hoje. Vamos falar sobre como você pode reconquistar aquelas 8 horas ininterruptas de sono, aquela potência física e aquela confiança que vem de um sistema urinário que funciona como um relógio suíço, tudo graças às 7 frutas mágicas que a natureza projetou. Para você, a frustração que você sente é completamente válida. O ciclo de levantar 1, 2 ou até 3 vezes durante a noite não só fragmenta seu sono, mas também interrompe seu processo de recuperação hormonal mais importante. O sono profundo é o momento em que seu corpo repara o tecido muscular, consolida a memória e, crucialmente, regula sua testosterona. Quando esse ciclo é quebrado, o resultado é um declínio silencioso, menos energia durante o dia, dificuldade para manter a concentração e, com o tempo, uma diminuição notável na firmeza e na resistência. Mas qual é a causa real que a maioria dos homens não conhece? A raiz do problema é uma inflamação sutil e crônica da próstata e uma função enfraquecida do detrusor, o músculo principal da bexiga. Com o tempo, o crescimento benigno da próstata pressiona a uretra, tornando incrivelmente difícil esvaziar a bexiga por completo. Isso deixa um resíduo de urina que atua como um irritante constante, o que se traduz naquela necessidade imperiosa e frequente de ir ao banheiro, especialmente à noite, quando o sistema parasimpático assume o controle. A bexiga nunca está completamente vazia e a próstata nunca está completamente calma. É um ciclo vicioso que rouba sua qualidade de vida. A solução não passa por beber menos água nem pelo próximo comprimido de prescrição. Passa por fornecer ao seu corpo a arquitetura molecular correta para desinflamar, relaxar e fortalecer. É aí que entra a primeira das nossas 7 frutas mágicas. Um verdadeiro construtor de paredes celulares e o campeão na luta contra a inflamação. Eu me refiro ao tomate, e a chave reside no seu principal pigmento carotenoide, o licopeno. O licopeno não é apenas um antioxidante, é um guardião da célula prostática. A dor que você sente, a urgência e a frequência são uma manifestação da inflamação, a nível biológico. Essa inflamação é impulsionada por radicais livres que atacam e danificam as células prostáticas, o que leva à hiperplasia prostática benigna, a famosa HPB. O mecanismo de ação detalhado do licopeno é fascinante e é fundamental. O licopeno se acumula nas membranas celulares da próstata e atua neutralizando esses radicais livres, prevenindo o estresse oxidativo, que é a faísca da inflamação. De forma mais específica, o licopeno modula as vias de sinalização intracelular, como o fator nuclear Kb, NF-κB.
uma proteína que atua como um interruptor molecular, que acende os genes pró-inflamatórios. Ao desativar este interruptor, o licopeno reduz o inchaço da próstata. Isso alivia a pressão mecânica sobre a uretra, permitindo um fluxo de urina mais forte e um esvaziamento mais completo da bexiga. O erro perigoso e mais comum é comer tomate cru em salada, já que sua biodisponibilidade é muito baixa porque o licopeno é lipossolúvel e termolábil. Para liberar o poder anti-inflamatório do tomate, ele deve ser consumido cozido ou processado levemente, idealmente com uma colher de chá de azeite de oliva. O cozimento rompe as paredes celulares do tomate, liberando o licopeno. A instrução de execução é consumir o equivalente a uma porção de extrato de tomate ou molho de tomate natural aquecido com azeite de oliva no jantar, garantindo que o licopeno esteja circulando na sua corrente sanguínea pouco antes de dormir, pronto para fazer seu trabalho anti-inflamatório durante a noite e acalmar a próstata para que ela não o acorde. É uma dose de calma molecular para o seu sistema urinário, mas a desinflamação precisa andar de mãos dadas com o relaxamento para aumentar a capacidade da sua bexiga. É aí que entra nossa segunda fruta mágica, uma joia rica em um aminoácido, pouco conhecido, que transforma a rigidez em elasticidade. Eu me refiro à melancia, e o componente estrela aqui é a L-citrulina. Quando você pensa em melancia, pensa em água, mas a L-citrulina, que se concentra na sua polpa rosada, é uma precursora da L-arginina e, crucialmente, do óxido nítrico no seu corpo. O óxido nítrico é um vasodilatador, que relaxa o músculo liso, e o músculo detrusor da sua bexiga é precisamente músculo liso. A chave para sua frequência e urgência é a hiperatividade do detrusor, que é a contração involuntária da bexiga, mesmo quando ela não está cheia. O mecanismo de ação detalhado da L-citrulina é um mestre do relaxamento. Ao aumentar os níveis de óxido nítrico, a L-citrulina ajuda a relaxar o músculo detrusor, permitindo que a bexiga se encha até sua capacidade total, sem enviar sinais prematuros ao cérebro. Isso significa que você pode reter mais urina por mais tempo, quebrando o ciclo da urgência. O erro perigoso aqui, o que anula os resultados, é consumir apenas a polpa da melancia. A maior concentração de L-citrulina se encontra, na verdade, na casca branca, logo abaixo da pele verde. Consumir a melancia sem essa parte branca é perder 90% do potencial deste aminoácido. A instrução de execução para a melancia é consumir uma porção considerável da polpa rosada juntamente com essa camada branca. O timing é igualmente crítico. Consumi-la como sua sobremesa ou lanche da tarde permite que o óxido nítrico atinja seu pico de relaxamento pouco antes de deitar, fortalecendo a capacidade de retenção da sua bexiga para resistir ao chamado noturno e para garantir o esvaziamento completo. Porque se não esvaziar por completo, todo o esforço anterior é anulado. Precisamos de um terceiro elemento que atue como um reparador e fortalecedor do tecido da próstata. A terceira das nossas 7 frutas mágicas, um poderoso construtor estrutural, é o abacate, especificamente pela sua riqueza em vitamina E e beta-citosterol. O abacate é uma farmácia botânica para sua saúde urogenital. O verdadeiro poder reside no beta-citosterol, um fitoesterol vegetal que é um análogo estrutural do colesterol. O mecanismo de ação detalhado do beta-citosterol se dirige ao hormônio de hidrotestosterona, o DHT, que é o principal impulsionador do crescimento da próstata. O beta-citosterol interfere com a enzima 5-alfa-redutase, que é a responsável por converter a testosterona em DHT. Ao reduzir a quantidade de DHT, o beta-citosterol ajuda a retardar o crescimento da próstata, o que, por sua vez, reduz a compressão física da uretra. Menos compressão significa um canal de fluxo mais amplo e, portanto, um jato mais forte e um esvaziamento mais completo da bexiga. O erro perigoso aqui é consumir o abacate de maneira esporádica ou em porções insuficientes. O beta-citosterol requer uma ingestão constante e moderada para saturar os receptores enzimáticos. A instrução de execução e timing é consumir meio abacate ou um equivalente em gordura saudável todos os dias, preferencialmente no café da manhã ou no almoço. Isso garante uma concentração constante na corrente sanguínea ao longo do dia. Mas esta base de calma, capacidade e fluxo é apenas o começo. As 4 frutas seguintes solidificam esta solução e a tornam impenetrável, proporcionando o apoio vitamínico,
hormonal e de limpeza que seu corpo precisa. A quarta fruta se concentra na proteção celular avançada, a romã. O poder da romã reside nos seus elagitaninos e punicalaginas. Esses polifenóis têm uma capacidade antioxidante 3 vezes superior à do vinho tinto e do chá verde. Seu mecanismo de ação detalhado não apenas luta contra o estresse oxidativo, mas também apoia a apoptose, ou seja, a morte programada das células danificadas ou atípicas na próstata, agindo como um supervisor da saúde celular. O erro perigoso com a romã é beber apenas sucos processados que contêm altas quantidades de açúcar adicionado e perderam grande parte de seus compostos bioativos pela pasteurização. A instrução de execução é consumir o suco natural da romã ou, idealmente, as sementes à tarde, o que permite que seus potentes antioxidantes iniciem seu trabalho de reparação celular durante as horas de sono. A quinta fruta mágica aborda essa inflamação sistêmica, que afeta indiretamente seu sistema urogenital e que, frequentemente, é causada por desequilíbrios do açúcar. A papilacea, maçã, com sua impressionante contribuição de quercetina e fibra solúvel chamada pectina. A quercetina é um flavonoide que funciona como um potente anti-inflamatório e antialérgico, ajudando a acalmar o tecido prostático. A pectina ajuda a regular o trânsito intestinal e a glicose, minimizando os picos de insulina que são pró-inflamatórios. Já que a inflamação intestinal frequentemente se traduz em inflamação pélvica. O erro perigoso com a maçã é descascá-la, já que a maior concentração de quercetina se encontra logo abaixo da pele. A instrução de execução é consumir a maçã com casca no meio da manhã, atuando como um amortecedor de glicose e um calmante intestinal, mantendo um ambiente interno menos hostil para a próstata. O sexto elemento é vital para o equilíbrio hormonal e a limpeza hepática, um passo essencial para que o corpo possa gerenciar o DHT de forma eficaz. Estou falando das ameixas secas, ricas em boro e fibra. O boro é um oligoelemento vital que ajuda a regular os níveis de testosterona livre e a modular o estrogênio, o que é essencial para a saúde prostática, já que o excesso de estrogênio pode ser tão prejudicial quanto o excesso de DHT. Sua alta quantidade de fibra também promove a eliminação de toxinas. O mecanismo de ação do boro apoia a produção de testosterona ativa e, ao mesmo tempo, reduz a quantidade de globulina ligadora de hormônios sexuais, o que significa mais testosterona disponível. O erro perigoso é consumi-las em excesso, o que pode ter um efeito laxante, ou não hidratá-las. A instrução de execução é consumir apenas 2 ou 3 ameixas secas hidratadas em água morna antes de deitar, atuando como um tônico, limpador e regulador hormonal noturno. E o sétimo e último elemento é um superalimento que sela a capacidade de absorção e a luta contra os micróbios que podem irritar a bexiga. O abacaxi, cujo componente estrela é a enzima bromelina. A bromelina é uma enzima proteolítica com propriedades anti-inflamatórias naturais, que demonstrou reduzir o inchaço dos tecidos. Sua ação é sistêmica, o que significa que ajuda na absorção dos outros nutrientes ao decompor as proteínas e atua como um anti-inflamatório geral que pode acalmar qualquer irritação residual no trato urinário. O erro perigoso é consumir abacaxi enlatado, já que o processo de enlatamento, o calor, destrói a bromelina. A instrução de execução é consumir abacaxi fresco ou seu suco natural no lanche da tarde, potencializando o relaxamento do músculo liso e facilitando a absorção dos demais elementos da solução antes da noite. A verdadeira mágica reside no poder multiplicado dessas 7 frutas. Não se trata de 7 ações separadas, mas de uma orquestra sinfônica da saúde prostática e da bexiga que ataca o problema a partir de 7 frentes. O tomate é o agente desinflamatório primário. A melancia é o agente de capacidade e relaxamento. O abacate é o agente estrutural e de fluxo que reduz o DHT. A romã é o guardião celular, antioxidante. A maçã é o estabilizador de glicose e o anti-inflamatório suave. As ameixas secas são o regulador hormonal e o limpador hepático. E o abacaxi é o potencializador da absorção e o anti-inflamatório enzimático. Juntos, esses 7 elementos fecham o ciclo da frustração noturna. A próstata se acalma, a bexiga relaxa, o canal fica livre e o corpo é nutrido para uma recuperação completa que a medicina tradicional frequentemente ignora. E os relatos e provas sociais são a confirmação deste mecanismo biológico. Um homem, vamos chamá-lo de Javier,
de 58 anos, me contou depois de algumas semanas de incorporar estas 7 frutas nas suas formas corretas e nos seus momentos críticos, o seguinte. Ele relatou: doutora, antes disso eu me levantava 3 vezes por noite, e o pior era a sensação de ter que voltar a ir logo após retornar à cama. Minha esposa pensava que eu estava viciado em café. Agora durmo minhas 7 horas seguidas. O jato está mais forte e me sinto esvaziado. Não posso acreditar que o segredo estava em 7 frutas que eu tinha na minha geladeira. Outro paciente, anônimo de 63 anos, relatou uma mudança inesperada na intimidade. Ele disse: a melhora no fluxo e na confiança que saber que meu sistema estava funcionando me deu, teve um efeito cascata na minha energia e na minha firmeza. Eu me sinto 20 anos mais jovem e minha esposa me lembra disso todos os dias. Outro caso é o de um paciente de 70 anos, que me disse que havia desistido de viajar por medo de não encontrar um banheiro. Depois de seguir este guia das 7 frutas, ele me enviou uma foto de um aeroporto com a mensagem: adeus à cadeia dos banheiros. Doutora, graças às minhas 7 frutas. E mais uma história de um homem de 45 anos, um caso de nictúria precoce que me disse: minha concentração no trabalho era nula, o cansaço era crônico, desde que sigo as 7 frutas, não apenas durmo, mas minha névoa mental desapareceu. É a primeira vez que sinto que meu corpo realmente está curando e não apenas sendo remendado. Estas não são anedotas isoladas. São a manifestação clínica de uma biologia que funciona como deveria. Um sistema urogenital tranquilo, forte e eficiente. O controle da sua bexiga e da sua próstata não é apenas uma questão de saúde física, é a base da sua autoestima, da sua energia e da sua conexão com os outros. Um homem que dorme, que se sente forte e que tem controle do seu corpo, é um homem que irradia confiança e potência em todas as áreas da sua vida. Você tem uma farmácia na sua cozinha que supera a promessa vazia das grandes corporações. Seu corpo está pedindo por esta correção simples. Faça o favor de dar a ele a arquitetura molecular que precisa para prosperar. Se esta informação ressoou com você, se você sentiu um reconhecimento na explicação da sua dor, ou se ela lhe deu uma pitada de esperança para uma noite de sono ininterrupto, peço que se junte a esta conversa. Dê um like neste vídeo para que eu saiba que esta mensagem é valiosa. Compartilhe-o com aquele amigo, aquele pai ou aquele irmão que você sabe que sofre em silêncio. Deixe um comentário abaixo perguntando sobre a dose ou o timing, ou simplesmente diga: vou buscar minhas 7 frutas. Vou buscar minhas 7 frutas.